Olá, caros alunos. Iniciaremos nesta videoaula a unidade 2, que trata sobre a diversidade e o pluralismo cultural aqui no Brasil. Sabemos que o Brasil, ele possui uma diversidade no âmbito cultural, justamente porque na sua formação nacional haverá uma variedade de culturas que estarão presentes na sua formação. Por isso que nós temos aqui algumas imagens que ilustram justamente essa diversidade dentro da cultura brasileira. O boi garantido do Festival de Parintins, na Amazônia, 2010. Temos aqui também uma outra imagem, maracatu rural de Nazaré da Mata e cavalhada em Pirenópolis, Goiás, em 1999. Para podermos compreender um pouquinho sobre essa diversidade, o capítulo 4 ele vai aprofundar o conhecimento sobre a forma como os africanos eles foram dominados e também como eles resistiram. Então, o capítulo 4 que trata aí de africanos no Brasil, dominação e resistência, sendo que os africanos no Brasil eles tiveram uma grande participação na formação cultural do atual contexto dessa diversidade. Então, hoje, os estudiosos da história da África e também dos afros brasileiros vão concordar que a escravidão era praticada lá na África antes mesmo de ser praticada aqui no continente americano ou antes mesmo da chegada dos europeus lá no litoral e no continente africano. Sendo que, segundo a historiadora Leila Leite Hernandes, na África, o indivíduo ele poderia ser escravizado por 4 motivos principais. Então, era motivada essa escravidão, primeiro, por guerras. Essa prática de escravizar por guerras é pertinente a todos os povos. Aqui também os ameríndios, eles terminavam escravizando outras tribos por causa das guerras. Então essas guerras elas se davam entre diferentes povos envolvidos em disputas por terra, poder ou de prestígio. Então os vencidos eram normalmente escravizados ou vendidos pelos vencedores. A segunda causa que levava à escravidão era justamente a fome. Então, quando a fome se abatia sobre um determinado grupo, ocorria de famílias inteiras oferecer a si mesmas como escravos em troca de alimento ou de moradia. O terceiro motivo pontuado aí por Leila Leite é justamente a punição judicial. Em algumas dessas sociedades tradicionais africanas, os criminosos eram condenados à escravidão. Além desse motivo aí da guerra, da fome, da punição judicial, Leila vai dizer que a penhora humana era um dos motivos que levava aí à escravidão, sendo que a penhora humana é justamente quando o indivíduo era escravizado por uma espécie de garantia para o pagamento de uma determinada dívida. Mas vai ser consenso também entre os estudiosos da África que a escravidão africana ela possuía características próprias, diferentemente daquela que vai se desenvolver aqui no Brasil. Então, segundo o historiador José Rivair, nós temos a capa do livro que ele fala sobre a história da África. Ele vai dizer que, diferentemente do que ocorria tanto na Grécia como na Roma antiga, nessas sociedades tradicionais africanas, os escravizados eram minoria. Além disso, a escravidão africana tinha característica própria. A perda da liberdade pessoal não era completa, os cativos eram integrados ao grupo dos vencedores em posições subalternas. Em muitos casos, podiam casar-se com pessoas livres e, com o tempo, ter ascensão social, tornando-se, às vezes, comerciantes, ministros ou funcionários da corte de um poderoso. Então, nas sociedades tradicionais da África, esses descendentes de escravizados tinham os mesmos direitos das pessoas livres, podendo inclusive comprar e herdar bens, diferentemente do que ocorreu aqui no Brasil. Então, sobre
esse início dessa escravidão no Brasil, ele vai pontuar a partir desse slide justamente o início da roedura. Mais na frente ele vai dissecar esse pensamento, dizendo que na África a dinâmica e a intensidade da escravidão vai mudar radicalmente depois da chegada dos europeus ao litoral africano. Em 1443, os portugueses vão erguer uma feitoria em Arguim, na costa ocidental, que funcionou como um ponto de comércio de africanos escravizados. Posteriormente, foram erguidos outros entrepostos de escravizados perto dos rios Senegal e Gâmbia em 1456 e em São Jorge da Mina em 1482, no Golfo da Guiné. Vejamos este vídeo que vai ilustrar um pouquinho desse período da escravidão. Então, durante algum tempo, sobretudo a historiografia brasileira, via o escravizado, sobretudo o africano, apenas como uma coisa, apenas como um produtor de riqueza para os seus senhores, não um sujeito capaz de se organizar, capaz de formar grupo de resistência, capaz de constituir família. É óbvio que a família escrava, ela não constituía uma família aos moldes das famílias europeias, dos colonizadores, sobretudo porque algumas sociedades africanas tinham forma de organização social diferente da organização familiar dentro dos pressupostos ocidentais, cristãos, burgueses. Então, quando se via a impossibilidade de família escrava, estava se pensando naquela família aos moldes europeus. A partir, sobretudo, das tradições orais, das narrativas orais de descendentes de escravos, já na condição de libertos ou de livres, foi possível ir se constituindo uma outra perspectiva de organização de famílias escravas. Quando nós pegamos os registros de compra e venda de escravo, nós vemos apenas um nome, sem nenhum sobrenome. Dentro do processo de escravização, o africano, de certa forma, perdia a sua identidade original, a sua identidade nativa. Mas aqui ele reconstituía outras identidades. Inclusive usava-se muito a categoria chamada malungo. Malungo significava companheiro de viagem, companheiro de barco. E nesse sentido também se constituíam o que nós podemos dizer famílias por afinidades étnicas, famílias por afinidades de lugar. Então a família nesse sentido tem uma característica mais ampla, não é necessariamente a família consanguínea, é o grupo de pertencimento. Alguns autores falam em arranjos familiares para caracterizar essa forma de sobrevivência, essa forma de organização. Sobretudo essa categoria que nós usamos muito hoje para ligar laços parentescos, os africanos usavam numa perspectiva mais ampla, a categoria tios. Tios, nas sociedades africanas, não eram necessariamente os tios consanguíneos, eram pessoas que tinham certas relações de afinidades ou até de parentesco com os pais. Não é? Sobretudo no momento do falecimento do pai biológico, da mãe biológica, se constituía esses arranjos de família, como se costuma dizer na historiografia mais recente. Então, uma coisa que nos chama muita atenção é a forma como o africano, sobretudo quando adquiria sua liberdade, ele constituía um sobrenome. Hoje nós vemos muitas famílias afro-brasileiras com sobrenomes semelhantes: Nascimento, Souza, Santos, Silva, que são, na verdade, sobrenome de origem portuguesa.
não são sobrenomes africanos. Nós vivemos num país onde 50% da população se autodeclara descendente de africanos. No entanto, nós poucos conhecemos famílias com sobrenome africano. Eu, particularmente, conheço basicamente duas famílias aqui no Nordeste que têm sobrenome africano. São os Casumbás, no Recôncavo Baiano, sobretudo, e são os Mulungu, na região de Sergipe e até aqui na região do Recife, que são os descendentes de João Mulungu, que está relacionado a um quilombo de Sergipe. Então, por que o africano, os descendentes de africanos não têm sobrenome africano em sua maioria? Porque no processo de escravidão eles perdiam a sua identidade nominal, vamos dizer assim. Mas ao alcançar, ao conseguir a sua liberdade, muitas vezes adquiriam ou adotavam, fica melhor, adotavam o sobrenome do antigo senhor. Isso pode parecer uma excrescência, pode parecer uma coisa muito sui generis. Então vamos pensar o seguinte: o que significa o sobrenome na nossa sociedade? O sobrenome significa um capital simbólico. Nós ouvimos muito essa frase: você sabe com quem está falando? Sobretudo para caracterizar que eu carrego um sobrenome de família, né? Que eu tenho um nome a zelar, que o meu antepassado foi importante. Então eu sou muitas vezes respeitado pelo sobrenome que eu tenho. Nós encontramos então muitos, e aí são muitos mesmo registros de ex-escravos que ao comprar, ao adquirir a sua liberdade, adotavam o sobrenome do senhor. Aí nós temos duas possibilidades de interpretação. Uma diz o seguinte: isso prova que a escravidão no Brasil não foi tão violenta. Tanto é que o ex-escravos, ao conseguir a sua liberdade, ele adota o sobrenome do senhor. Isso é uma prova irrefutável que a escravidão aqui foi a escravidão paternalista. A segunda, que eu prefiro a segunda, diz o seguinte: olha, adotar o sobrenome do senhor era uma forma de se preservar, é uma forma de mostrar que ele tinha um sobrenome, que ele era uma pessoa importante, era um capital simbólico. Então, o escravizado, ao adotar o sobrenome do senhor, ele estava se protegendo. Porque, como se diz, não adiantava ser liberto, precisava-se aparentar ser liberto. O que é aparentar ser liberto? Um sobrenome, né, de uma pessoa importante vai dizer que eu não tenho passado escravo, que eu sou daquela família. Então, a questão de preservar o nome e de adotar o nome e depois mudar o nome mostra que a identidade para esses africanos libertos, sobretudo, remonta um pouco à ideia das identidades africanas, que a identidade é uma coisa móvel, não é uma coisa fixa. Então é uma dinâmica que foi inventada, construída e reconstruída dentro desse pressuposto que os africanos, os libertos, eram sujeitos de sua história. Eles criavam formas de sobreviver numa sociedade hostil. Então nós temos que pensar um pouco esse lugar do liberto, do escravo, dos ex-escravos, nessa dinâmica, nessa constituição de possibilidades, não apenas como categorias rígidas, categorias fixas, sem nenhum movimento, sem nenhuma capacidade de se moldar ao cenário que se desvenda. Então, o exemplo de Baquaqua mostra justamente essa possibilidade, né, de construir identidades em momentos díspares, em momentos diversos. Então, Baquaqua representa a trajetória de uma pessoa simples e extraordinária. Baquaqua é um modelo, né, de historiografia, de forma de mostrar que nós temos que dar atenção para os sujeitos individualizados, para além daquela questão do estudo apenas de classe, né, apenas estrutural. Então, em meio a todo esse grupo de escravizados, nós temos que buscar trajetórias de vidas. Baquaqua é um exemplo disso. A gente pode pegar Lufá Rufino, é um outro exemplo disso. Domingos Sodré é um outro exemplo, para mostrar que eles não foram exceção. Eles foram sujeitos que, no contexto adversos,
construíram formas de sobreviver e de passar a cultura, de passar a religião, mas de uma forma não pura, mas de uma forma reinventada, ressignificada, podemos dizer, de uma cultura na diáspora. Então esses personagens são personagens diaspóricos que eles aliaram ou conseguiram constituir uma cultura africana dentro de um contexto não africano, e nessas trajetórias nós vamos encontrar rupturas ou certas rupturas com a África e certas permanências ressignificadas fora da África. Então eu vejo que esses exemplos são sintomáticos para nós termos outras visões de Áfricas e de africanos na diáspora. Pois bem, esses africanos que criaram a sua identidade aqui no Brasil, seja por essa primeira ou segunda hipótese do autor do vídeo, eles estiveram aqui justamente por um resultado de mercado que acontecia no mundo naquele momento, no século XVI, em que a Europa trazia os escravizados para o Brasil a fim de movimentar a economia mercantilista da época. Então, inicialmente, esses europeus armados vão obter esses escravizados lá no litoral da África por meio do sequestro. Então, mais logo, essa captura e a venda desses africanos passaram a ser um negócio grande e também rentável, envolvendo aí europeus, africanos, americanos e as duas margens do Oceano Atlântico. E aí, para entendermos um pouquinho esse funcionamento, foi feito um roteiro pelo autor do livro que diz que o primeiro passo era o seguinte: os africanos europeus, ou os traficantes, europeus ou americanos forneciam manufaturados europeus, armas de fogo, pólvora, ou americanos, que é o tabaco e o aguardente, que se tornava aí como uma moeda de troca a chefes africanos. Em troca disso, exigiam prisioneiros de guerra. Em outras palavras, africanos eram comprados não por dinheiro, moeda, mas por um outro tipo de troca, que é o escambo, por tabaco, aguardente, armas de fogo ou pólvora. Sendo que o segundo passo era que, de posse dessas armas ou pólvoras, esses chefes africanos eles provocavam a guerra a fim de ampliar seu poder e obter mais prisioneiros e adquirir cada vez mais armas e pólvora, tabaco e aguardente. Então, o terceiro passo era que esses novos prisioneiros eram trocados por mais armas, pólvora, trazido pelos africanos, as quais alimentavam novas guerras. Então, os prisioneiros de guerra serviam como moeda de troca para os chefes africanos e como mercadoria para os traficantes. Então, esse aí é o processo de roedura, que é justamente a expressão de Joseph, professor de metodologia da história da África, para caracterizar a penetração e a exploração colonialista na África. Esse processo chamado de roedura. Ainda, por várias vezes, a coroa portuguesa vai intervir militarmente em disputas e conflitos entre africanos para obter no governo autoridades africanas convenientes ou coniventes com o tráfico e a escravidão, tanto no reino do Dongo, na Angola, quanto no reino de Congo. Esses portugueses vão auxiliar na imposição de monarcas dóceis, ou seja, que estivessem alinhados com a ideologia europeia, que estavam normalmente ligados aí aos interesses do tráfico atlântico. Então, conforme os europeus foram dominando a América, a partir do século XVI, a demanda por escravos vai crescer muito. Então, diante disso, os europeus, americanos, inclusive brasileiros e africanos, organizam os dois lados
do oceano um enorme e lucrativo empreendimento envolvendo a obtenção aí, o transporte e o comércio de africanos pelo Atlântico. Então, com esse tráfico atlântico, teve início o processo de roedura do continente africano. Temos aqui um mapa apresentando justamente os postos de embarques de africanos no século XVI e XIX, que boa parte desses povos africanos entrados no Brasil saiu dos portos de Benguela, como observamos aí na imagem, Luanda e também Cabinda, no centro-oeste da África. Outra parte vai sair da África Ocidental pelos portos de Lago, Ajudá e São Jorge da Mina, e um número menor pelo porto aí de Moçambique, no sudeste africano. Os africanos trazidos aqui de Congo e também de outra parte da África, por exemplo, da Angola e também de Moçambique, eles eram de origens banto e desembarcaram principalmente em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Então, da África Ocidental, entre a Nigéria e o Senegal atual, eles saíram, aí, principalmente os sudaneses, entre os quais se destacavam aí, os iorumbás, que fizeram parte aí da cultura, né, da formação da cultura brasileira. Entrados no Brasil por Salvador, eles foram conhecidos como Nagôs, lá na Bahia, e os GGs, que vão desembarcar nas costas do Maranhão. Então, essa aí são a situação em que eles vieram, né, desses portos mencionados nesse texto ao lado. Sendo que nessa travessia não vamos ter bons tratos a esses africanos. Então eles estavam normalmente aglomerados nas feitorias, em barracões de madeiras ou pedras quando eles eram escravizados, aguardando aí a chegada dos navios negreiros, que só partiam depois de completada a carga, para garantir a lucratividade na viagem. Então, amontoados nos seus porões, eles eram mal alimentados e tinham de respirar um ar viciado, que favorecia aí a ocorrência de doenças e também de contágio. Então, a sede, aliás, também era comum entre eles, nesses navios que carregavam poucas pipas de água, para não ocupar espaço demasiado e evitar aí o excesso de peso. Então, infelizmente, esses escravos, eles eram maltratados em todos os aspectos, por não dizer também no aspecto psicológico. Então, essas péssimas condições de viagem ocasionavam aí morte por inanição e também desidratação. Então, mesmo assim, os lucros dos traficantes, aliás, era altíssimo. Só para vocês perceberem como eles tinham, né, um grande lucro, mesmo morrendo muitos escravos na travessia, mesmo assim eles lucravam bastante. Então, chegando às costas brasileiras, os escravos eram examinados, avaliados e negociados. Um adulto do sexo masculino valia o dobro de um do sexo feminino e 3 vezes mais que uma criança ou um idoso. Sendo que sobre a quantidade de escravos que vieram, a gente não vai ter precisamente, porém, com base em pesquisas rigorosas, historiadores, eles tentam aí trazer alguma afirmação mais contundente acerca desses escravos que vieram para o Brasil ou para a América. Afirmam que cerca de 12,5 milhões de africanos deixaram a costa da África rumo à América entre 1500 a 1867. Então, destes 4,9 milhões vão desembarcar no Brasil. Segundo estes especialistas, as regiões de origem dos quais 5 milhões de africanos desembarcados no Brasil eram 3. A primeira da África Ocidental, a segunda do centro-oeste africano e a terceira do sudeste africano. Sendo que da África Ocidental era da região que vai do Senegal à Nigéria, atuais, que formavam aí aproximadamente 10% do total desses africanos que entraram no Brasil, e do centro-oeste, aproximadamente 73% do total dos africanos, e do sudeste,
17% dos africanos que adentraram nas terras brasileiras. Então, com o auxílio de geneticistas, esses historiadores estão revendo alguns dados, estão analisando esse material genético, comparando aí por brasileiros e africanos, eles vão chegar posteriormente, né, uma outra conclusão. Então, sendo assim, a gente percebe que eles vão descobrindo a proporção desses escravos oriundos da África Ocidental, pode ter sido de 2 ou 4 vezes maior que o já contabilizado até o momento. Pensa, né, esta equipe analisar a amostra de sangue de 120 paulistas que vão se autoclassificar como negros e descobriram que 4 de cada 10 deles eles apresentavam material genético tipo da África Ocidental. Então, assim a gente percebe que há essa pesquisa para tentar esclarecer cada vez mais esses números dos africanos. Por isso que esse item fala sobre a dança dos números. Então, independentemente de sua origem, da sua região, esses milhões de africanos que aqui chegaram vão trazer, além da sua força de trabalho, vão trazer suas ricas culturas, os seus modos de viver e de expressar sentimentos, como a gente vê aí inserido dentro da cultura brasileira vários traços africanos no seu desenvolvimento. A gente pode perceber ainda que sobre essa história da África, vamos ter esse trabalho dos africanos como uma mão de obra útil no processo, né, de desenvolvimento econômico, sendo que a escravidão vai existir em todo o território colonial e os escravizados trabalhavam nas mais diferentes ocupações. No engenho, por exemplo, eles eram quem realizava a maioria das tarefas, desde semear a cana até controlar a quantidade do açúcar. Na época do plantio, os escravos trabalhavam geralmente das 5 da manhã às 6 da tarde. Na época da safra, ou seja, do corte e beneficiamento da cana, chegavam a trabalhar 18 horas por dia. A mulher ajudava o homem no cultivo da terra, na colheita e no transporte da cana. Além disso, faziam serviços domésticos, cuidavam dos doentes, realizavam partos e serviam como ama de leite na casa dos seus senhores. Nas cidades, homens e mulheres vendiam os mais diversos tipos de mercadorias, como quitute, cestas, lenhas. Muitas delas eram originárias de regiões da África, com um grande número de comerciantes do sexo feminino. Então, obtido mediante coação, o trabalho escravo inclui, às vezes, as manhãs dos domingos, feriados, usados aí para serviços gerais, como reparo de edificações e conserto de cercas, estradas. No Brasil, a intensa utilização de escravos levou a uma inversão de valores. O trabalho passou a ser visto pelas pessoas livres como desonroso, como coisa de escravo. Então, essa inversão de valores, infelizmente, foi incutido dentro da mentalidade brasileira nessa época, e quem sabe alguns ainda têm essa percepção errônea de que o trabalho ele é desonroso, né, ficando coisa para coisificado ou para a pessoa coisificada. Mas isso ao longo do tempo já foi desconstruído, e é justamente esse papel da história quando traz essas informações para desconstruir esses pensamentos errôneos também. A gente vai perceber que dentro do trabalho escravo, eles vão desenvolver a maneira própria também de alimentação, que vai estar inserido dentro aqui da nossa cultura. Sobre alimentação, temos um item aqui para curiosidade, que diz que a comida servida aos escravos eram geralmente escassa e pobres em proteínas. Eles recebiam diariamente uma cuia de feijão, com gordura ou toicinho, e uma porção de farinha de mandioca ou de milho, e só raramente rapadura e charque. Então quase não tinham acesso a frutas. Apesar de ser um alimento abundante em boa parte do território colonial, haviam propriedades, no entanto, em que esses escravizados cultivavam seus próprios alimentos e até mesmo negociavam as sobras. Então, dessa maneira,
esses proprietários economizavam na alimentação e diminuíam as tensões entre eles e seus cativos. O excesso de trabalho, somado aí a uma alimentação precária e aos maus tratos, acarretavam sérios problemas de saúde como anemias, diabetes, hipertensão e envelhecimento precoce. Então a gente percebe justamente aí essas ações, sendo que é justamente da cultura africana aqui no Brasil que nós vamos ter essa feijoada que atualmente nós muitas vezes nos alimentamos. Então, com isso, nós concluímos esta primeira parte desse conteúdo. Na próxima aula estaremos com a parte 2. Fiquem todos na paz e até mais.